Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Vamos agora iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, sempre pedindo a permissão de Deus, de Jesus, de Joana, nossa amada mentora, para nos acompanhar, nos auxiliar, abrir a nossa mente para esses ensinos que vão ser trazidos por Allan Kardec e pelos espíritos trabalhadores do bem, trabalhadores da seara do Senhor, que com ele se reuniram para trazer essas verdades, né? As explicações das coisas que aconteciam no mundo e a gente não sabia. Então, para iniciar o nosso estudo na noite de hoje, a gente vai ler o livro Caminho, Verdade e Vida, tá? De Chico Xavier e Emmanuel, o capítulo 85, intitulado Testemunho, tá bom? E João anotou no capítulo 18, no versículo 34, onde se lê assim: Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Então vamos lá. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Por que a gente diz que o Cristo é o Salvador? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples das palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo o aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo. Observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos dias tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, esquecendo o serviço que nos é próprio. Então a gente fala de Jesus, sente Jesus, fala dos seus ensinos, mas nós também, de nossa parte, precisamos testemunhar aquilo que nos cabe, em nome de Jesus, fazer a nossa parte, mostrar o que a gente aprendeu com o Senhor da vida, né? Porque não é Ele que rege nossos destinos? Não é Ele que mostra pra gente? Não é Ele o caminho, a verdade e a vida? Então, com esse caminho, com essa verdade, com essa vida, o que a gente aprendeu? O que a gente está testemunhando? Ou o que a gente vai começar a testemunhar? Então, são os ensinamentos, são as lições, as experiências, mas principalmente o exemplo que a gente vai dar, o testemunho, como diz no livro, que a gente vai dar desse amor, desse conhecimento das palavras do nosso Mestre Jesus, né? E claro que ninguém vai virar santo da noite para o dia, ninguém vai conseguir se transformar no próprio Cristo da noite para o dia, mas os nossos atos, eles dizem também das nossas intenções, eles falam das nossas intenções. Por mais que a gente não consiga ainda fazer tudo aquilo que deveríamos, o nosso esforço fala por ele mesmo.
as pessoas que estão à nossa volta, que conhecem que a gente tenta, pelo menos, seguir o que Jesus ensinou, elas vão saber quando a gente fizer um esforço sobre nós mesmos para seguirmos os ensinamentos do Cristo. Então esse é o testemunho. E quanto o nosso mundo está precisando disso, né? Como tem sempre lá umas frases, às vezes, que colocam nas redes sociais. Não somente falar do Cristo, porque isso já tem muita gente fazendo, mas tentar agir como Ele. Isso quase ninguém está fazendo. Então, o nosso caso é pelo menos tentar alguma coisa, né? Sair da nossa inércia, da tão conhecida zona de conforto, para adentrar aí realmente na mudança que o nosso mundo precisa. E é a frase também bem conhecida, né? Nós temos que ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Como que eu posso querer um mundo sem egoísmo, sem orgulho, sem violência, sem ignorância, sem hipocrisia? Como? Né? Sem corrupção. Se eu ajo assim, na corrupção e em todos esses, e tenho todos esses defeitos. Porque quando a gente enxerga no outro é porque a gente sabe que como são, né? Provavelmente eles também estão em nós. Então a gente precisa modificar isso em nós, e aí o outro, de repente, vendo aquela nossa ação, ele também vai modificando-se, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, mais um dia em contato com o seu Evangelho, tentando aprender tudo aquilo que ele vem querendo nos ensinar há mais de 2000 anos. Muito, muito antes disso, Jesus enviou Espíritos benditos até a terra para nos ensinar o amor, né? Os seus amigos amados, seus amigos queridos, que trouxeram a palavra do amor junto com eles. E a gente não quis ouvir. Então o próprio Cristo desceu de sua mansão de luz, como diz a música do nosso irmão Gadir, e veio ter conosco. Ainda assim, o que a gente fez? Martirizou o próprio Cristo. Então que a gente possa modificar esses nossos sentimentos, esses nossos pensamentos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, irmão Jesus, mestre, guia e modelo para toda a humanidade. Queremos, Senhor, aqui neste momento, onde nos encontramos em prece, onde nos encontramos reunidos, Senhor, para orar, para agradecer, mas também para rogar a Tua proteção. Queremos que esteja conosco, Senhor. Queremos pedir a presença mais constante da nossa parte para com o nosso protetor espiritual, que a gente possa senti-lo, Senhor, ao conversar conosco, ao falar conosco, ao trazer as suas lições para cada um de nós. Senhor, que nós possamos, de uma vez por todas, compreender o amor, compreender, Senhor, que só através do amor nós vamos nos melhorar e melhorar o mundo à nossa volta. Auxilia-nos, Senhor, naquilo que temos dificuldade. Faça-nos ver, Senhor, o nosso irmão, olhar o nosso irmão como o Senhor olha para cada um de nós. Põe, Senhor, no nosso coração a chama viva da fé, para que nós não nos percamos, Senhor, nos caminhos da dor, da dificuldade, das provas ou das expiações. Queremos pedir à nossa amada Joana d'Arc, ilumina a nossa casa, a toda a parte da diretoria, a toda a parte dos trabalhadores, dos nossos irmãos que frequentam, e vem em busca, Senhor, de auxílio para as suas dores, que todos sejamos abençoados. Abençoa-nos, Senhor, para que assim que possível possamos reabrir totalmente a nossa casa para receber todos os irmãos que aqui precisam, Senhor, buscar um alento, um amparo, um apoio. Também queremos pedir, Senhor, para que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos das outras religiões, que também se esforçam, Senhor, para alimentar de fé, de amor e de paz os seus fiéis. Envolve, Senhor, a todos os que sofrem e sentem dor na terra. E esse, Senhor, somos quase todos nós. Queremos te pedir por todos os tipos de guerra. Agora estamos mais ouvindo falar da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas sabemos, Senhor, que há centenas de pequenas guerras que matam todos os dias. Queremos, Senhor, então lhe pedir
abençoa o nosso lindo planeta azul. Abençoa cada um de nós, Senhor, encarnados, para que possamos de alguma forma auxiliar no crescimento, na evolução do nosso planeta, trazendo o quanto antes o nosso mundo para a regeneração. Abençoe os nossos irmãos sofredores no mundo espiritual, aqueles que nos perseguem, Senhor, seja por qual motivo for, aqueles que estão perdidos, enlouquecidos, dementados, que não sabem que desencarnaram, os nossos irmãos que foram criminosos na terra e agora passam, Senhor, por situações difíceis no mundo espiritual. Abençoa nossos irmãos que deixaram a vida na terra pela porta falsa do suicídio. Enfim, Senhor, abençoa todos aqueles que agora estão passando pelas nossas mentes, aqueles que amamos, aqueles a quem não gostamos, Senhor, mas não queremos de forma nenhuma que nada de ruim aconteça com eles, que o Senhor os possa abençoar também. Assim pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então assim iniciamos o nosso estudo e eu queria deixar um recadinho para vocês. O nosso estudo presencial, ele foi aberto, né? Nós enviamos convite para muitas pessoas, então a nossa casa está aberta para o estudo presencial às quartas-feiras, mas somente para quem fizer a inscrição. Então nós temos lá no nosso Facebook, do Grupo Espírita Joana d'Arc, as pessoas têm acesso aos telefones, podem mandar mensagem para a gente, pode deixar também a mensagem aqui no YouTube da nossa casa, que a gente vai pegar depois, tá? A gente tenta entrar em contato, porque a maioria somos todos conhecidos. Então, o nosso estudo foi aberto, com inscrição prévia, tá? Para você vir ao estudo, você precisa entrar em contato com algum de nós, para que a gente te diga o dia que você pode vir. Por conta da quantidade de pessoas, tá? Porque a gente não está podendo ainda fazer aglomerações. Independente se tal lugar ou tal lugar tem aglomeração, não usa máscara, nós não estamos liberados aqui na nossa cidade para abrirmos locais sem uso de máscaras. Precisamos respeitar o distanciamento. Estamos ainda hoje, 16 de março de 2022, respeitando as regras, tá? Que nos são colocadas pelo município, pelo governo e por aí vai, tá? Então nós abrimos o nosso estudo com a inscrição prévia, quem quiser fale conosco, mas esses estudos online, eles não vão parar, eles vão continuar, a gente não sabe até quando, mas por bastante tempo ainda a gente vai mantê-los, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que por conta da debilidade da saúde ou alguma outra situação, acostumaram a participar conosco desses estudos online. Então a gente vai mantê-los por bastante tempo, tá? Enquanto a gente estiver trabalhador para fazer, a gente vai fazer esses estudos para que vocês que não podem nesse momento, nesse horário agora às 7 horas da noite, assistir, possam assistir depois, ou como eu falei antes, que têm dificuldade de vir até a casa, possam assistir, tá? Possam participar, possam ter esse conteúdo e essa ligação com a nossa casa. Então, ninguém precisa se preocupar, esses estudos eles vão continuar até que a gente veja que todo mundo já voltou, ou vamos continuar com eles também mesmo após a casa totalmente aberta. Porque quem não pode vir por algum motivo, não pode ficar, né, aí sem participar, sem ter esse conteúdo nas mãos, tá bom? Então a gente vai continuar aí por bastante tempo, se Deus quiser, tá? Então a gente vai dar continuidade no estudo que foi feito semana passada pelo seu Luiz. A gente vai falar, ainda está falando da volta do espírito à vida para o corpo. Então ele está lá no mundo espiritual e vai voltar para o corpo. Então a volta do espírito à vida no corpo. E vamos falar da parte que cabe à infância, tá? Então a gente estava no mundo espiritual, reencarnou. O que acontece com a gente na questão da infância, tá? Então a pergunta 379. Quem tiver o livro dos espíritos aí, abre na pergunta 379 que a gente vai falar sobre a infância. Como nós sabemos, a noite de estudo também é noite de tratamento. Então, quem quiser, separa a sua aguinha,
deixa fluidificando, para no final da reunião a gente ir bebendo, tá? Ou se caso sentir alguma necessidade, pode beber também durante o estudo. Tudo bem? Vamos lá então? Pergunta 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Então, resposta dos espíritos. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, o espírito, ele pode ser muito mais adiantado do que o de um adulto, porque o espírito não precisa do corpo para evoluir no mundo espiritual, para estudar no mundo espiritual. Então, a gente evolui tanto lá quanto aqui. Quando a gente está encarnado, a gente precisa ainda desse espaço de tempo na infância, por vários motivos, para poder chegar à questão de raciocínio, né? Da questão da vida adulta, para raciocinar, para pensar, para fazer escolhas. Então, durante a infância, o nosso conhecimento, né, do nosso espírito está adormecido. Está adormecido. Mas o espírito pode ser muito, muito mais adiantado do que a de um adulto. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criancinha pensa como criança ou como adulto? Resposta. Desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, o cérebro não deixa o espírito pensar livremente, porque o cérebro tem as condições de uma criança. Ele está nas condições de uma criança. Então, ele não permite, só aí em casos raros, muitas exceções, né, que o cérebro espiritual dê ali tudo de si, tudo que ele tem para trazer. Então, a gente vai pensar, como estamos encarnados ainda na época de criança, vamos pensar como criança. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos de uma criança não apresentam o caráter dos sonhos de um adulto. Quase sempre infantil é o objeto dos sonhos da criança, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Então, a criança não vai sonhar com coisas de adulto, vai sonhar com coisas de criança, porque o cérebro está apto para receber pensamentos de criança, já que o corpo está na fase infantil. Tá bom? Agora a gente vai para 381. Por morte da criança, do corpo, né? O espírito readquire imediatamente o seu precedente vigor. Então, o corpo da criança pereceu, né? O espírito que estava ali ligado àquela criança desencarnou. Ele volta à condição imediata de adulto, né? De espírito pensante. Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a lucidez anterior, senão quando se tenha completamente se separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, enquanto ele estiver ligado ao corpo, ele vai ter as reações de criança. E a gente sabe, a gente vê nos livros de André Luiz, entre outros locais, né, livros seguros,
que há crianças no mundo espiritual. O que são essas crianças do mundo espiritual? São espíritos que ainda estão acreditando que são crianças, com o pensamento ligado à vida infantil. Não é espíritos que são crianças espirituais, né? Ah, esse bebezinho aqui é um espírito criança. Não, não é. Ele é um espírito que está naquela fase momentaneamente por alguma coisa que esteja ligada ao corpo, ao seu passado, ou alguma questão que ele não conseguiu ainda voltar à consciência de espírito numa concepção de adulto, né? Que conversa, que conhece, mas não existe um espírito de criança, tá? Ah, o espírito é criancinha. Não existe isso. Todos são adultos. Eles estão momentaneamente naquela condição, tá bom? 382. Durante a infância, sobre o espírito sofre, 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe. Essa imperfeição dos órgãos aqui, a gente vai entender porque para ele, o espírito adulto, aquilo ali não desenvolve o que ele queria, tá? Não são necessidades especiais, não. Então, o espírito sofre porque o corpo está naquela situação de infância? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência divina. É um período de repouso do espírito. Então, a gente não está falando que o espírito pensa como criança? Então, ele não está pensando, poxa vida, estou aqui preso nessa criança. Não é assim, tá? É uma coisa necessária. Deus assim previu. Deus fez assim porque havia esta necessidade de que a gente passasse por esse período de infância. 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Olha a resposta. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados de que se faz necessário. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe nem falar, pouco se inquietariam os que os cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Vamos pensar um pouquinho, raciocinar aqui. Lembrar das crianças da nossa casa, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, do nosso local de trabalho. Imagina se a criança não chorasse. Como que a gente ia? Quem ia correr atrás? Tá fazendo comida, a criança tá com fome, tá sujinha, ou tá passando mal, ou tá com febre, se ela não chorasse. Quem que ia correr para acolher a criança? Ninguém. A hora que eu tiver um tempo eu vou lá e cuido, né? Então, Deus, como diz aqui, né? Em tudo a sabedoria divina. 385. Essa aqui é bem grandinha, tá? A gente vai ler a pergunta e vai lendo a resposta aos pouquinhos, porque são 2 páginas de resposta. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente a sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Então, às vezes, aquela criança que era dócil, maravilhosa, quando era pequenininha, boazinha, cantava, fazia, acontecia, e quando sai da adolescência, mal-humorado, às vezes faz coisas que não agradam, coisas graves, né? Por que acontece isso? Resposta dos espíritos. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal como era. Então, o espírito estava com aquela mente ali embaçada, né? Esse é um dos motivos pelos quais a gente precisa passar pela infância. Então, ali, para ser moldado, para ser tolhido nas más inclinações, para ser educado. Esse é um dos motivos pelos quais a gente passa pelo período de infância. Para que os nossos pais, os nossos responsáveis, nossos avós, nossos tios, eles venham a nos auxiliar a domar as nossas más inclinações.
Então, tudo aquilo que a gente não conseguiu auxiliar, que a gente não se importou, que a gente deixou para lá, achando que era o gênio, que era assim mesmo, que depois ele melhora, na adolescência ele retoma todo o seu potencial daquilo de ruim que ele tinha. E como isso não foi educado, ajustado na infância, muitas das vezes descamba para violência, descamba para agressividade, né? Para situações que aí os pais põem a mão na cabeça e falam: o que foi que eu fiz? Se a gente fez tudo o que podia, aí a questão é com os filhos. Mas se a gente deixou crescer nele, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o germe do orgulho, do egoísmo e da vaidade, então a responsabilidade é nossa. Porque quando a gente diz para uma criança: não empresta porque é seu, eu estou estimulando o que na criança? Não deixa ele pegar. Não fica perto de fulano porque fulano está com cheiro ruim. Olha, fulano está com piolho. Não chega perto. É cruel falando assim, né? Mas quantos de nós nos reconhecemos nessa questão? Ó, menino de rua, não chega perto não. Ó, não faz isso. Ó, é assim. Como se sempre fosse, né, o rei do mundo e a outra criança menos importante. Não é assim que a gente faz muitas das vezes? Então, a nossa família é universal. Aquele que hoje em dia eu vejo como sujinho, como aquele que não pode tocar no meu rei, na minha rainha, pode ser amanhã o meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta, o meu pai, a minha mãe. Então, a gente não deve ter preferência nunca por nada que a nossa criança ser maior, ser melhor, ser superior do que aquela outra criança. Porque aquela criança, além de não ser nossa, ela está como nosso filho hoje, como nossa filha hoje, mas amanhã a gente não sabe. E diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os pais estimulam o egoísmo e o orgulho na criança e quando eles ficam idosos, se admiram de que os filhos não querem cuidar deles. Não querem, porque a vida dos filhos é a mais importante. Não é assim que a gente faz? Estimula nele que tudo para eles é o mais importante? Então a gente tem que ter um certo equilíbrio nessas situações. Na escola principalmente, que é onde a criança está em contato com outras pessoas. Então chegou em casa, apanhou, o outro fez, aconteceu, quando for amanhã você pega e faz pior. Ele bateu em você assim, quando for amanhã você faz assado. E a gente quer um mundo sem guerra. E a gente está aí apavorado com a guerra na Ucrânia, matando inocentes. Quando eu, dentro da minha casa, eu ensino isso. Mas não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Porque aquela criança vai crescer aprendendo que ela é superior. E a gente esquece o que nós falamos lá no começo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele foi cuspido, esbofeteado, martirizado. Mas a gente não quer nem que o nosso filho empreste o lápis ou o apontador na escolinha, né? Essa merenda é para você, não divide com ninguém. Mamãe comprou para você. São coisas que a gente ensina, é o egoísmo que a gente ensina. Leva o brinquedo para a escola para você brincar. Então, se você sabe que na escola, provavelmente as crianças que lá estão não vão ter aquilo que o seu filho não tem, e você não quer que ele empreste, não leva. Não leva para a escola. Não leva para um lugar para brincar com o primo, com a prima, seja lá onde for. Então ele brinca sozinho em casa. Porque o bom do brinquedo é o quê? Dividir. O bom do brinquedo é dividir. Não é para fazer inveja no outro. Então são questões que a gente precisa estar atento desde sempre. Desde sempre. Desde o início. Não é esperar que as coisas aconteçam mais para frente para a gente orientar, para a gente dizer como é que deve fazer. Não é verdade? São questões que a gente precisa tratar dentro da nossa casa. Ensinar, mas o outro lá não ensina. Tudo bem, se o outro lá não ensina, eu posso ensinar o meu filho a se defender. Olha, se ele vier falar, você chama a tia, você sai de perto e vai chamar a professora, você sai de perto e chama a mamãe. A gente tem que ter um equilíbrio entre isso. A gente tem que ter um equilíbrio. Sempre conversar com a criança, mas nunca menosprezar o outro, nunca o outro ser o melhor.
nem a gente ser superior. Não, você é melhor, nem o outro ser melhor, né? Afinal de contas, nós não somos todos iguais. Cada um com as suas dificuldades, com as suas necessidades. Só assim a gente vai conseguir modificar realmente o nosso mundo. Para quando amanhã ou depois for numa fila, eu não estou na frente, eu conheço fulano. A gente sempre conversa lá, né, na brincadeira das crianças, que tudo é aprendizado. É a fila do parquinho, quem vai primeiro, quem vai fazer atividade primeiro. Eles querem sempre passar na frente. Tia, primeiro eu, tia, eu. Espera, entra na fila, depois do seu amiguinho é você. Então, isso já está em nós. Ele está brincando lá no escorrega, ele desceu do escorrega. Quando ele volta para a fila, ele não quer enfrentar aquela fila lá atrás. Ele quer passar na frente. Então, aí a gente vai, conversa na hora. Agora tem uma filinha, você brincou, você espera os seus amigos irem para você ir também. Um controle. A criança tem que ter um controle desse impulso. Senão, sempre ela quer estar na frente. É a fila do pão eu quero estar na frente, a fila do mercado eu quero estar na frente. Ela sempre quer estar acima de tudo. E essa criança vai se tornar um adulto. E quando ela for um adulto, não pense que isso vai se resolver, porque ela não foi acostumada assim. Ela foi acostumada a tudo que ela quer, ela conseguir. E quando a mamãe não estiver perto? E quando o papai e a vovó não estiver perto? Como é que faz? São essas e muitas outras questões, se a gente for aqui falar, a gente não vai mais estudar, né? Mas a gente precisa prestar atenção. É só olhar a outra criança ou o outro adulto como se fosse alguém da nossa família, como se fosse o nosso filho, né? Então vamos lá. Continuando o nosso assunto. Por que a criança, né, depois de adolescente, ele se transforma? Ele põe para fora aquilo que ele era quando antes da reencarnação. Vocês não conhecem o que a inocência das crianças oculta. Não conhece mesmo não. A gente trabalha com criança, é cada coisa que parece até que nem está tão oculta assim. Não sabeis quem elas são, o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos com o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não? Pois bem, vou explicar. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Então, tá falando aqui. Todo mundo gosta muito de criancinha porque a gente dá esse aspecto de inocência. Deus fez assim, para a gente sentir carinho pela criança. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inocência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Tem uma passagem no Reformador, na Revista Espírita de Allan Kardec, que ele dá um exemplo sobre isso, sobre uma criança, sobre a educação de uma criança. E a criança é muito rica e tem tudo lá para ela, e aí quando ela não quer comer, aí Kardec contando, isso em 1850 e pouco. E Kardec fala que os pais dizem assim, se você não comer a sua comida, eu vou dar para o fulano. Aí depois eu falei, gente, mas até hoje a gente faz isso. Quando a criança não quer comer, a gente fala, se você não comer, eu vou dar para o cachorro. Se você não comer, eu vou dar para fulaninho. Isso é um incentivo de egoísmo sem tamanho. Porque eu vou comer a comida não porque eu quero que eu estou com fome, mas porque se eu não comer, o outro vai comer.
E a gente faz isso sem pensar, sem sentir. E eu li aquilo e falei, puxa vida, como a gente educa mal os nossos filhos, né? Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Imagina se não fosse assim, né? A criança já nasceu com aquele aspecto rude, agressivo, aí você vai dar mamar e você fala, nossa, que leite horroroso, não tem uma coisa melhor para beber aí não? Já pensou responder? Troca minha fralda, você não vê que eu tô suja? A gente ia ter muito mais dificuldade. Mas Deus, como é a sabedoria, colocou tudo certinho para o nosso desenvolvimento, né? Tanto o nosso quanto do bebê, do espírito que está renascendo. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve escondido. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Então tá aí por que as crianças nascem crianças, né? Com aspecto de inocente. Tanto é para que nós tenhamos afeto e carinho e dediquemos-nos a elas, quanto também para que elas, recebendo esse afeto, também se modifiquem. E tem, como disse ali atrás, também um tempo de descanso, né? Com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos seus. E dizei-me como poderiam entrar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diferentes da que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos seus. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância. Imagina a criança que viveu no outro mundo vem para a Terra. Como que ela vai aprender tudo que está aqui? Não tem como, né? Então nasce criancinha e vai aprendendo. Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Exatamente. Assim que a gente desencarnar e voltar para o mundo espiritual, apesar do conhecimento, a gente vai estar igual criança, né? Sem conhecer as pessoas, como é que faz, como é que age aqui, porque a gente não vai estar, e a maioria de nós, nos lembrando de como agir no mundo espiritual. Ao volverdes a existência fora da Terra, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo. Para vós outros, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. Então ele está falando, caramba, quando vocês voltarem para o mundo espiritual, vocês vão ter essa dificuldade, vão ser como as crianças, né? E ele diz aqui para a gente ler a pergunta 319 para poder dar uma lembrada nisso. Vamos lá. 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao voltar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação natural que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição,
à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então a gente vai para lá como se a gente mudasse, né, de um país, do Brasil para a Polônia, por exemplo. Muito frio, uma língua totalmente diferente, a gente vai ficar meio perdido, né? Mas aos poucos a gente vai lembrando de tudo aquilo que a gente vivia no mundo espiritual. Então vamos lá. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada e de que terão que dar contas. Então, quem tem que dar contas dos nossos filhos não é o celular, não é a babá, não é a ajudante, não é a vovó e vovô, não é a titio, titio, a não ser que esses sejam responsáveis diretos pela criança. São os pais. Domar os maus pendores, dizer não, que agora, né, eu não estou muito familiarizada com isso, mas há uma regra de não poder dizer não para a criança. Como é que a gente faz quando ela crescer? Né? Que ela for procurar um emprego e aquele que é o patrão fala, não quero, você não serve para minha empresa. Então há muitas questões que são trabalhadas que às vezes tiram da gente aquilo que a gente precisa. Né? Então a criança precisa passar por momentos de frustrações, porque senão quando do adulto e ela tiver uma frustração, depressão na certa, porque ela nunca foi frustrada. Eu quero comer maçã, mordeu a maçã, não quero, eu quero banana, mordeu a banana, não gosto. Você escolheu a banana, agora você vai ficar com a banana. Não quero a maçã, não, você escolheu, então você come ou não come a banana, mas não é a maçã agora. Coisas simples, frustrações simples. Eu quero um brinquedo tal, e a mãe e o pai não podem comprar e faz de tudo que a criança bate o pé, porque quer tal brinquedo. Não, mamãe não tem condições de comprar. Você tem um outro brinquedo, brinca com o seu. Se a mamãe puder, a mamãe compra, o papai compra. Então, como assim a gente não pode falar não para a criança? Como assim a criança tem que fazer tudo o que ela quer? Se ela veio criança justamente para que nós, adultos, possamos incentivá-la, a fazer aquilo que é o certo, aquilo que o caminho, verdade e a vida ensinou pra gente. E que a gente também vem tentando aprender. E a gente vai tentar passar para nossa criança. Orientar, não pode fazer assim, isso é ruim, isso prejudica você, prejudica o seu amiguinho, com a linguagem acessível para ela. A criança participar do evangelho no lar. Dificilmente a criança participa do evangelho no lar. Dificilmente a criança frequenta a evangelização da casa espírita. O meu filho não quis vir, não gosta não. Tem quantos anos? 4. Ele não quis vir e você não trouxe. Não, né? Quando ele crescer, ele escolhe. Escolhe o quê? O que ele vai escolher? Ele não tem padrão de nada. Ele não ouviu falar de nada. Você não obriga ele a ir para a escola? Por que você obriga o seu filho a ir para a escola? Qual é o motivo? Para ele aprender, não é? A ler, escrever, para ele ter um bom emprego, para ele ganhar um dinheiro, se sustentar. Por que você dá a ele uma religião? Ou por que você não dá a ele uma religião? É mais fácil as coisas da terra? É melhor, é mais importante? Jesus disse, buscai primeiro as coisas do céu e todas as outras vos serão acrescentadas. Então a gente deve mostrar à criança Jesus, apresentar Jesus, apresentar a Deus, apresentar uma religião. Porque se depois, quando os pendores dele vier, ele vai ter uma base do que é certo e do que é errado. Pode ser que ele não se torne espírita, não é essa a questão. É ele saber as consequências, os atos da vida
É ele saber que para cada aflição ele tem alguém que pode ajudá-lo. Que ele tem um amigo que ele pode contar em todos os momentos. Então, levar a criança para a evangelização infantil não quer dizer que você está obrigando ela a ser espírita. Não é bom para você? Você não gosta? Por que você não leva o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho, com a permissão dos pais, para a evangelização infantil? Porque ele disse que não? Ele também diz não para a escola, mas você obriga. Ele não quer acordar às 7 horas da manhã para ir para a escola, mas a gente não obriga. Então, são muitas questões a se pensar. Essa é a nossa responsabilidade, enquanto responsáveis daquela criança. Porque nem sempre o responsável é o pai e a mãe. Às vezes é a avó que fica o dia inteiro. Então, ela é a responsável. É o avô, é a tia, é o tio, é o irmão mais velho. É um amigo. Então, essa criança está nas nossas mãos para ser auxiliada e não para ser largada ao vento. Deixa a vida me levar. Porque nós, como diz aqui, ó, a infância não é só útil, mas, em cima. Nessa fase da infância é que se lhes pode reformar os caracteres, reprimir os maus pendores. Está escrito aqui. Reprimir. Não pode, não faz isso. Assim está errado. Vamos tentar de outra maneira. Olha, fulano ficou chateado com o que você fez, você brigou, você tomou da mão do amiguinho. Não faz assim, vamos pedir, vamos... A gente entende que quando a criança é muito pequena, a questão do emprestar, ela não compreende. Mas ela pode ser auxiliada, ó, brinca um pouquinho, depois o colega vai brincar um pouquinho. Explicar. Né? Ela fala, você é egoísta, dá para o outro, porque ela não compreende isso. Aos poucos ela vai sendo ensinada, mas precisa ser ensinada. E diz, tal o dever que Deus impôs aos pais. Aos pais, entenda-se responsáveis, né? Missão sagrada, de que terão de dar contas. E encerra assim. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, que a gente tome as rédeas do cuidado das nossas crianças, que a gente não deixe a galinha pitadinha educar os meus filhos, que a gente não deixe o mundo bita educar os meus filhos, que a gente tome nas rédeas a educação dos nossos filhos. Deixa ver televisão, deixa brincar, mas a gente está sempre ali orientando, participando daquela situação, tá? É missão sagrada. A missão que a gente traz do mundo espiritual é essa, de auxiliar as crianças. E se você que está ouvindo não tem filho, não tem filha, todas as crianças do mundo são nossos filhos e nossas filhas. Precisam de educação. Às vezes os pais não estão vendo o que precisam fazer. E a gente, quando possível, a gente pode auxiliar numa conversa, numa palavra, tanto a criança quanto esses pais também, né? Que a gente não tenha medo de fazer o bem, porque também está escrito no Evangelho. A gente deve admoestar por orgulho nosso ou porque quer fazer o bem ao outro. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, refletir muito sobre essas questões que Kardec, junto com os bons espíritos, trazem para a gente. Tá bom? Vamos encerrar a nossa reunião, orando a Deus, orando a Jesus e desde já agradecendo essa oportunidade que nós tivemos aqui essa noite. Então, nós vamos fazer, já que falamos de criança, né? Lembramos da nossa mãe Maria, a mãe exemplar, que esteve até o fim com o seu filho no martírio, depois seguiu seus passos, transformando em filhos todos aqueles sofredores, que somos todos nós, né? Então vamos agradecendo a Deus essa oportunidade, pedindo permissão para encerrar a nossa reunião e vamos orar a oração que nosso querido irmão Amaral Ornelas trouxe através de Chico Xavier. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade,
é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, esperança dos que sofrem na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura, as dores além da cruz. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Muito obrigada, meus irmãos. Uma ótima noite a todos. Bebam a sua aguinha. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.